Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Daremos continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, e hoje chegamos em uma passagem crucial do Evangelho e para a igreja do povo de Deus. A igreja localizou a passagem, Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por quê? Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Como a humanidade pode ser justa diante de Deus? Essa pergunta, que esteve na mente de grandes líderes e teólogos da igreja cristã, não é apenas uma pergunta que os cristãos fazem, é uma pergunta que, de uma maneira geral, a humanidade faz. Em certo sentido, todas as religiões estão aí para tentar oferecer uma resposta a essa questão. E não somente as religiões, também correntes de pensamento, a própria filosofia, pelo menos a filosofia antiga, também se preocupava com essa questão. Como ser justo? Como nos tornamos justos? E ao longo dos milênios, as diversas tentativas de explicação, a mais comum de todas, a mais usual e a que impactou grandemente todas as religiões e até certo ponto a própria fé cristã em determinados períodos da sua existência, era a concepção de que o ser humano, ao praticar atos de justiça, iria se tornando cada vez mais justo, até que num determinado momento, quando ele se visse, ele estaria sendo considerado justo, ele teria se transformado em uma pessoa justa. Essa ideia, ela tem inclusive um fundamento racional e lógico bastante evidente e conhecido. Ela remonta ao filósofo Aristóteles. Há mais de 2.400 anos atrás, ele ele deu uma série de aulas sobre a ética humana, e alguns alunos transcreveram essas aulas e surgiu a famosa obra Ética Nicômaco. Teve um grande impacto em todo o Ocidente. E ela dizia que o ser humano foi criado para ser feliz. E para ser feliz, ele precisa ser uma pessoa virtuosa. A felicidade estava em viver uma vida virtuosa. E as virtudes são várias. Por exemplo, coragem é uma virtude. E justiça é outra virtude também. E a pessoa pode alcançar a justiça, ou seja, ser considerada justa, se ela praticar atos de justiça. Pela prática de atos de justiça, ela vai se transformando.
É daqui que vem uma série de teorias, por exemplo, hoje na psicologia comportamental, ela deve muito a essa ideia de Aristóteles. Nós nos tornamos aquilo que praticamos, nós amamos aquilo que pelo hábito nós fazemos. Alguns livros conhecidos como O Poder do Hábito também tem essa lógica. Aquilo que nós fazemos transforma aquilo que nós somos. E vocês podem ver, até pela popularidade dessa ideia ainda hoje, né, pelo seu uso na psicologia e em diversas outras correntes do pensamento, essa ideia ela tem um fundo de verdade, uma perspectiva puramente natural. Nos tornamos aquilo que praticamos. Se praticamos muito uma coisa, a tendência é que venhamos a nos tornar isso. Mas há um pequeno problema com essa ideia. Essa é a lógica humana que vale para muitas coisas na vida humana dia após dia. Mas não é a lógica de Deus para conosco. O problema é que essa ideia entrou com força dentro da igreja medieval, a tal ponto que se ensinava que as pessoas seriam consideradas justas diante de Deus pela prática de boas obras, pela prática da justiça. Algo que não é muito diferente do que Paulo está combatendo aqui na carta aos Romanos, quando ele fala dos judeus e os judeus que achavam que, por guardar a lei e, portanto, por praticar atos de justiça, eles se tornariam pessoas justas e seriam aceitos diante de Deus, seriam justificados. Justiça, portanto, seria algo que se conquista, algo que depende do mérito humano, da nossa virtude, do nosso esforço. E se vocês pararem para pensar, esse é o fundamento de todas as religiões, pelo menos a cristã. A fé cristã não pode se basear nisso, e não se baseia nisso, e é disso que trata esses versículos que nós lemos na carta de Paulo aos Romanos. Não é o ser humano que se justifica, é Deus quem justifica pecadores. Deus não justifica pessoas justas ou pessoas que praticaram atos de justiça durante a sua vida e por isso são aceitas por Ele. Não, Deus justifica pessoas pecadoras. E essas pessoas pecadoras agora são consideradas justas por Ele e têm um relacionamento com Ele a par das obras da lei. E é por isso que ninguém pode se orgulhar diante de Deus e ninguém pode se orgulhar por sua santidade, porque se somos alguma coisa e se temos comunhão com Deus, é pelo que Deus fez por nós e não pelo que nós fazemos para Ele. Esse é um resumo da passagem que nós lemos aqui. Mas agora vamos ao texto e vamos explicá-lo com um pouco mais de cuidado, porque essa passagem ela é definitivamente uma das passagens fundamentais nessa doutrina fundamental da fé cristã evangélica. É Deus quem nos justifica. E Paulo diz então, a partir do verso 21, ele começa com uma expressão que pode passar despercebida numa leitura rápida, mas é uma expressão belíssima, que aponta profundamente para a teologia de Paulo, para a sua concepção de eras, dos acontecimentos humanos e do plano de Deus para a humanidade. Depois de falar, e nós pregamos sobre isso nas últimas 3 semanas, sobre a condição humana. O ser humano é pecador, o ser humano está afastado de Deus, não importa se ele é religioso ou se ele não é religioso, se ele é pagão ou se ele conhece o Deus da Escritura, no caso dos judeus, não importa, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão debaixo de condenação e não há nenhum justo sequer, e ninguém pode ser, portanto, aceito diante de Deus pela prática de atos de justiça. Isso Paulo deixou claro nos capítulos anteriores, nos versos anteriores. Mas depois de pintar esse cenário sombrio da humanidade, agora vem as boas notícias do Evangelho. E Paulo então começa, mas agora, é tudo isso, a humanidade é tudo isso, parece que não há esperança, mas agora a situação mudou. Paulo está dizendo, mas agora, ou seja, a partir do momento em que Jesus Cristo assume a forma humana, morre e ressuscita, a partir desse momento algo muda decisivamente na situação da humanidade em relação a Deus. Mas agora, uma nova era foi inaugurada. A era do futuro, a era da justiça, a era da imortalidade, de alguma maneira já é uma realidade a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas agora, portanto, sem lei se manifestou a justiça de Deus. E se vocês lembrarem do que foi falado em outras mensagens, a justiça de Deus é tanto o caráter justo de Deus, que exige punição pelo pecado,
mas também vai além disso. É uma boa notícia porque a justiça de Deus é a justiça que Ele dá para nós como um presente, ou seja, o fato de que Ele nos considera justo. É algo externo a nós e, portanto, é uma boa notícia. A justiça de Deus se manifestou sem lei. Ou seja, a parte da lei, a parte do cumprimento da lei mosaica, seja a lei cerimonial, seja a lei moral, a parte disso, a justiça de Deus se manifesta. A dádiva de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, o poder salvador de Deus está se manifestando sem lei. Para Paulo, justiça significa, essencialmente, nesse versículo, o poder salvador de Deus para com o seu povo. O poder libertador de Deus para com o seu povo, que preserva o seu povo dos seus inimigos, que livra o seu povo dos seus inimigos, da escravidão, do pecado, de Satanás, da morte. Essa é a justiça de Deus. Ele faz justiça livrando o seu povo do mal, livrando o seu povo dos seus inimigos. Era isso que Israel aguardava no Antigo Testamento, um dia em que Deus livraria o povo de Israel dos seus inimigos. E Paulo está dizendo agora, Deus está fazendo isso independentemente da lei. E não está simplesmente dando uma libertação política, mas dando uma libertação definitiva dos inimigos da nossa alma, o pecado e a morte, Satanás. E agora, portanto, sem lei se manifesta essa justiça. E Paulo quer deixar bem claro que o que ele está ensinando não é algo novo, não é pura e simplesmente algo da cabeça dele, não é algo extraordinário, mas é algo que tem uma continuidade com o que Deus já havia revelado a respeito dele mesmo para o povo de Israel. A justiça de Deus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Não se trata de uma inovação. De alguma maneira, e nós veremos isso na próxima semana, quando falarmos sobre Abraão, de alguma maneira, a justiça de Deus e a salvação pela fé, a justificação pela fé, já estavam presentes no Antigo Testamento. A única coisa é que isso não era claro para o povo de Israel. Mas o fato é que eles eram justificados, eles poderiam ser salvos mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, por causa da sua confiança em Deus como aquele que justifica o ímpio. Porque Abraão confia em Deus, ele pode ser justificado. A lei, os profetas, ou seja, o Antigo Testamento todo, de alguma maneira, apontava para isso. Apontava para esse mais agora. Apontava para essa nova era que estava raiando para a humanidade, que raiou em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa, na vida e na obra de Jesus Cristo, portanto. E Paulo continua, a justiça, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ela é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O que Paulo quer deixar claro aqui para os seus leitores, que talvez estivessem divididos entre judeus e não judeus, ele está dizendo, olha, não importa, não há distinção, é para todos e sobre todos os que creem. Não importa se você é judeu ou não é judeu, não importa. Essa justiça de Deus é para todos. Todos aqueles que creem. Todos aqueles que têm fé. E aqui entra então o conceito de fé. É importante entender, meus irmãos, que às vezes nós pensamos em fé de uma maneira equivocada. Primeiro, não é pelo fato de que eu tenha fé que já está tudo bem, estou salvo. Não, a fé ela tem um objeto. Se a fé não tem um objeto correto, ela não tem absolutamente nenhum valor. Não basta eu dizer, sou uma pessoa de fé, aquelas pessoas com camiseta fé, eu tenho fé. Mas fé em quê? Em quem? Pouco importa se tu tem fé em alguma coisa que não seja Jesus Cristo, a tua fé não tem valor nenhum. A fé que é válida diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. E é importante entender uma coisa também. A justiça de Deus mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual a justiça de Deus é atribuída em nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que não é a fé que me justifica. A fé é o meio que Deus usa para me justificar, para que eu esteja unido a Jesus Cristo. Porque o que me justifica, o que faz com que Deus me aceite em última instância, é a sua graça.
a sua misericórdia, o seu amor para conosco. A fé, meus irmãos, não é uma obra humana. É importante entender isso, porque senão nós não entendemos absolutamente nada do que Paulo está falando aqui. Porque é um erro bastante comum no meio evangélico, as pessoas dizem assim, tá, sim, é verdade, eu sou justificado pela fé. Eu creio, olha só como eu sou bom, porque eu creio em Jesus Cristo. No momento que tu começa a achar que a fé é algo que vem de ti, da tua subjetividade, do teu coração, você está tornando a sua fé em uma obra, em um mérito seu. Você não entendeu absolutamente nada. Fé é dom de Deus. Fé não é um esforço humano para acreditar. Não é, não, eu vou acreditar contra o impossível, eu vou provar que eu sou uma pessoa piedosa, eu vou acreditar contra todas as circunstâncias. Meus irmãos, isso é obra humana. Fé não é obra humana. Fé é dom de Deus. É Deus quem nos atribui. É por isso que a fé ela é um instrumento, porque Deus nos dá a fé para que possamos crer em Jesus Cristo, e por meio da fé a justiça de Deus nos é atribuída. Somos justificados, somos aceitos por Deus. Salvação, portanto, é do início ao fim, Paulo está dizendo aqui, uma obra da graça de Deus. Ele quer excluir completamente, isso é importante entendermos, ele quer excluir todo e qualquer mérito humano, todo e qualquer orgulho humano, porque a tendência do ser humano, assim como era na Idade Média, assim como era na época de Lutero, assim como é hoje em nossa sociedade humanista, é dizer, não é Deus, mas eu dou uma ajudinha, eu dou uma empurradinha, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Não, não e não, não faz parte nenhuma. Você crê sim, você age sim, você responde com fé, mas entenda que se você responde com fé é porque a graça de Deus alcançou você antes. Você não é bom ou melhor porque tem fé e os outros não têm. Paulo deixa claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé, não sou eu que fabrico fé. E você sabe que quando eu prego, eu não costumo muito ler autores, não gosto muito de fazer leitura, mas eu acho muito instrutivo nesse sentido o que Lutero escreve, que Lutero escreveu há 500 anos atrás sobre fé. Ele diz o seguinte, vejam só: fé não é a ilusão e o sonho humano que muitos acham que é. Quando veem que não acontece uma melhoria de vida, nem boas obras, e ainda assim muito ouvem e falam de fé, caem no erro de dizer que a fé não é suficiente, que é preciso fazer obras, se é que se quer ficar justo e ser salvo. A consequência disso é que, ao ouvirem o Evangelho, agem precipitadamente e, por esforço próprio, criam um pensamento no coração que diz, eu creio. Isso eles então consideram uma fé verdadeira. Mas assim como isso não passa de fantasia e pensamento humano que jamais atinge o fundo do coração, também nada ocasiona, tampouco se segue uma melhoria. O que Lutero está dizendo é o seguinte: as pessoas pensam que a fé é uma obra delas, é um esforço delas em crer. Mas aí o que acontece? Elas veem que elas não são boas o suficiente. Elas veem que parece que essa fé que elas mesmas estão produzindo não causa uma mudança de vida. Elas continuam pecadoras, e aí elas pensam, não, então eu acho que a fé não é suficiente, eu acho que é necessário obras. Eu tenho que fazer, para que Deus me aceite de verdade, então eu tenho que mostrar o meu valor, eu tenho que fazer boas obras, e assim eu vou ser aceito por Deus. E aí ele ouve o Evangelho e diz, não, eu creio, eu creio. A pessoa tenta produzir a fé, e ela tenta também fazer obras, porque ela psicologicamente pensa que aquilo não está sendo suficiente. E Lutero está dizendo, isso é obra humana. E é esse o erro, inclusive, do catolicismo medieval, que colocava as obras junto com a fé. É fé, mas tem que fazer umas coisinhas ali para Deus te aceitar, senão Deus não aceita. E Lutero está dizendo, não, isso não é fé. E aí ele vai continuar e vai dizer o que é a fé. Fé, entretanto, é uma obra divina em nós. Uma obra divina em nós. Não somos nós que produzimos, não é obra humana, não é mérito humano. Fé é uma obra divina em nós que nos modifica e nos faz renascer de Deus. Ela mata o velho Adão, transforma-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Fé é uma confiança viva, inabalável na graça de Deus, tão certa de si que ela não se importa de morrer 1000 vezes. E semelhante confiança e reconhecimento da graça divina
tornam alegre, persistente e agradável perante Deus e todas as criaturas, o que é ocasionada pelo Espírito da fé. E assim ele conclui: peço a Deus que crie fé em ti, senão has de ficar eternamente sem fé. Tu, por ti mesmo, inventas e fazes o que queres ou podes. A tendência do ser humano, portanto, é tentar fabricar a fé. Mas a fé é dádiva, a fé é dom. Os grandes reformadores, Lutero, Calvino e outros mais, perceberam isso e redescobriram essa verdade a partir do ensino de Paulo na carta aos Romanos. A fé, portanto, é um instrumento que Deus usa para que possamos ser aceitos por Ele. Mas a origem dessa fé está no próprio Deus e não no ser humano. E essa fé, ela é produzida à medida em que a palavra de Deus é ouvida. E é por isso, meus irmãos, que todos os domingos nós pregamos a palavra e consideramos a pregação, de alguma maneira, junto com a Santa Ceia, o centro do culto. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa fé é a nossa fé. Nós que já temos fé somos aperfeiçoados ao ouvir a palavra de Deus. E aqueles que não têm fé, que não conhecem a Cristo, ao ouvirem a palavra de Deus, podem vir a ter fé pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age por meio da pregação da palavra de Deus para que a fé surja no coração humano. Então a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, não importa se são judeus ou não são judeus. Aquele que tem fé pode ter acesso a Deus e pode ser aceito por Ele. E no verso 23 Paulo deixa claro: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. Não é como Pelágio dizia, que se eu for uma pessoa santa, justa, perfeita e não cometer nenhum pecado na minha vida desde que eu nasci, eu posso ser aceito por Deus, porque eu consegui. Não. Paulo é claro: todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Alguns podem ter pecado mais, alguns podem estar mais afundados no pecado, alguns podem ter feito coisas mais graves, mas todos carecem da glória de Deus. Todos são inimigos de Deus por causa do pecado. E quando ele fala aqui da glória de Deus, ele está remontando a ideia do relato da criação em Gênesis. Deus criou o ser humano para ter uma vida de comunhão com Deus, e o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano reflete a glória de Deus. Mas por causa do pecado, o ser humano cai e agora ele mantém a imagem de Deus, mas essa imagem está manchada, corrompida pelo pecado. E agora a glória de Deus já não é mais refletida como deveria ser refletida. E é por isso que Paulo falou lá no capítulo 1, quando ele fala que os seres humanos trocaram a glória do Deus por imagens de répteis, de animais, enfim. Trocaram a glória de Deus pelo que é vergonhoso, pelo que é fútil, pelo que não tem nenhum valor. É isso que a humanidade faz, é isso que é a idolatria. Não importa se é uma estátua, não importa se é um conceito, uma ideia que nós temos, algo que norteia a nossa vida. O fato é que nós não vivemos mais para a glória de Deus e não refletimos mais a glória de Deus como deveríamos refletir. E Paulo está dizendo que agora chegou o tempo em que o ser humano começará a ter restaurado a glória de Deus na sua vida. Chegou o momento em que a humanidade começará a refletir essa glória de Deus na sua vida. E ela o fará porque o próprio Deus tomou a iniciativa e tornou possível isso ao revelar a sua justiça no Evangelho. E assim, o verso 24, de alguma maneira, resume o ensino de Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se alguém tinha alguma dúvida que é pela graça, como eu falei antes, quando eu expliquei antes, aqui fica bem claro, é pela graça. E aqui Paulo é redundante propositalmente para enfatizar isso. No português pode não parecer tão redundante, mas é gratuitamente por sua graça. Gratuitamente, graça, são as mesmas palavras, a mesma ideia. É redundante, foi gratuitamente por graça. Graça é a ideia de favor imerecido, a ideia que recebemos algo que não merecemos. E gratuito, a ideia de algo que é de graça, grátis. Então, gratuitamente por graça.
Para que não fique nenhuma dúvida, é fruto da graça de Deus, do amor de Deus. Nós somos justificados gratuitamente. Mas veja bem, gratuitamente para nós, de graça para nós. Nós recebemos tudo de graça, mas não pensem vocês que foi de graça, porque, como diz aquela expressão, né, e ela é verdadeira aqui também, não existe almoço grátis, e não existe mesmo. A graça não nos custa nada, mas custou a Deus, e Deus assumiu esse preço. O Filho de Deus assumiu o custo da nossa redenção. É justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a ideia de redenção aqui evoca duas coisas. Em primeiro lugar, libertação da escravidão. Assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, esse era o conceito de salvação no Antigo Testamento, ou seja, ser liberto de uma escravidão, liberto de um povo inimigo e receber a dádiva da terra e de a vida próspera na terra prometida. Israel foi liberto da escravidão pela ação de Deus, ação graciosa de Deus. Israel não conseguia se libertar por si mesmo, Deus é quem liberta Israel. Mas também, para além dessa ideia de libertação da escravidão de nossos inimigos, que no caso aqui são o pecado e a morte, também a ideia de pagamento de um resgate. No mundo antigo, na época de Paulo, os escravos poderiam ser libertos se alguém pagasse um resgate para o seu proprietário. Algumas vezes os escravos inclusive conseguiam juntar uma quantia e eles mesmos comprarem a sua liberdade. Mas não é o caso aqui. A redenção ela vem por Jesus Cristo. Nós não conseguimos pagar o preço do nosso resgate, mas Jesus Cristo pagou esse preço. Então é grátis para nós, mas para Deus é custosa. É a graça custosa, é a graça que teve um alto e precioso preço. E Paulo vai continuar no seu raciocínio. A redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 25 ele vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, a libertação da escravidão, do pecado, da morte, ela acontece por iniciativa de Deus. É importante destacar essa expressão no início do versículo 25: a quem Deus propôs. Foi Deus quem propôs, o Deus Pai. Não fomos nós, é importante também entender isso. Não fomos nós que imploramos a Deus, pedimos e clamamos para sermos aceitos por Deus. A iniciativa da justificação, a iniciativa do perdão, a iniciativa da restauração, ela parte de Deus. Deus propõe. Por um lado, a justiça de Deus exige o que? A nossa condenação, porque todos nós merecemos, todos pecamos. Mas esse Deus, que é justo e que conforme a sua justiça deveria nos castigar, Ele mesmo propôs uma forma de pagar o preço da condenação que nós mereceríamos e, portanto, nos justificar, mesmo que nós não merecêssemos ser justificados. Deus propôs no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Propiciação, aqui essa palavra vem do grego hilasterion, ela remete a duas ideias. Em primeiro lugar, propiciatório. Se vocês lembrarem aqui as histórias do Antigo Testamento, o tabernáculo, né? No lugar santíssimo, no Santos dos Santos, tinha a Arca da Aliança e o propiciatório, uma tampa que de alguma maneira, aquela tampa do propiciatório, onde era aspergido o sangue de sacrifício no dia da expiação, aquele local também de alguma maneira era considerado um assento, um trono de Deus, o lugar onde Deus reinava, onde Ele habitava. A ideia aqui, quando Paulo fala do hilasterion, pode estar evocando essa concepção de assento da graça, o lugar onde Deus recebe o sacrifício, recebe o sangue e aceita aquele sangue e absolve o povo de Israel, a nação de Israel, dos seus pecados no dia da expiação.
e permite, portanto, que o sumo sacerdote que entrou lá para aspergir o sangue saia com vida, e o povo pode então celebrar que Deus aceitou o sacrifício e perdoou os seus pecados. Essa é a primeira ideia, a ideia de que Deus aceitou um sacrifício e teve misericórdia. Mas a segunda ideia da propiciação, ela é a ideia de aplacar a ira, um sacrifício de sangue que desvia a ira de Deus. E essa ideia ela choca muitas pessoas, principalmente hoje, que é uma geração muito sentimental, que se ofende com qualquer coisa, e ela acha que falar de Deus irado, não pode, porque isso não é amoroso. Mas isso é um problema, porque as pessoas não entendem que a ira de Deus é uma ira santa, não é uma ira passional, caprichosa. É uma ira santa e justa, conforme a sua santidade e a sua justiça contra o pecado. Deus está irado por causa do pecado. E isso seria um problema se a ira de Deus fosse aplacada por causa de sacrifícios que nós mesmos fizéssemos para tentar acalmar. Era isso que acontecia nas religiões antigas, nas religiões pagãs. Vai lá, sacrificam alguns animais, algumas religiões aqui na América sacrificavam crianças, pessoas, para tentar acalmar os deuses, mas não era absolutamente nada disso. E por que não é absolutamente nada disso? Porque é o próprio Deus quem assume a responsabilidade para aplacar a sua ira, porque Ele envia o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho derrama o seu sangue, o seu próprio Filho sofre a condenação, o seu próprio Filho suporta a ira do Pai, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, é iniciativa de Deus, não há problema nenhum em falar em ira de Deus contra o pecado, porque é o próprio Deus quem corrige isso, é o próprio Deus quem corrige o nosso pecado, e isso torna ainda mais evidente o quanto Deus é gracioso e amoroso, porque na sua justiça e no seu amor pelo bem, por aquilo que é certo, Ele não pode tolerar o mal, mas Ele também provê uma forma de acabar com o mal, e Ele provê uma forma de justificar pecadores como nós, enviando o seu Filho, que derrama o seu sangue, e assim a ira de Deus é desviada, e com a ira de Deus desviada, agora nós temos acesso a Deus, e podemos ser chamados de seus filhos, e agora Ele nos considera justos, somos justificados pela graça, por meio da fé, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, e é por isso que a fé tem um conteúdo, e a fé em Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo em última instância que pagou a penalidade dos nossos pecados. E para deixar mais claro o que significa justificação pela fé, a ideia de justificação é a ideia forense, a ideia de um tribunal. Nós somos réus porque somos injustos, Deus é o juiz, Ele é justo, e Ele, portanto, tem as suas exigências, e nós merecemos a condenação de qualquer um de nós aqui é justa. E como nós poderíamos então ser considerados justos diante de Deus e de um justo juiz? A resposta é que Deus, nós não conseguiríamos, mas Deus pega os méritos de Jesus Cristo, que ofereceu a sua vida e que suportou a condenação, e atribui esses méritos a nós, e agora nós somos declarados justos por Deus, absolvidos, e uma absolvição verdadeira, não é por falta de provas, não é por uma questão processual, é porque Deus de fato nos considera inocentes, Deus nos absolve, e não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele agora olha para nós e vê os méritos de seu Filho Jesus Cristo. Isso é justificação pela fé, porque ao crer agora Deus vê Jesus e não vê mais a nossa impureza, o nosso pecado, e isso é algo real, não é meramente uma ficção jurídica. Eu não preciso ter medo de ter acesso a Deus, porque Deus de fato me considera justo. E é importante entender aqui, isso aqui é uma distinção teológica, mas é importante que a igreja entenda. Justificação não significa Deus nos tornar justos, porque isso não é justificação, isso vai acontecer somente na nossa ressurreição, quando não haverá mais então nenhum tipo de pecado em nossa natureza. Mas na era presente, justificação significa que Deus nos considera justos.
Ele olha e nos atribui a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, a vida perfeita de Jesus, que obedeceu todos os preceitos da lei, cumpriu a lei com perfeição, viveu de uma maneira que agradava a Deus e ainda suportou a condenação que nós merecíamos. E agora Deus pega isso, que é do seu Filho, e portanto Ele mesmo sofre junto, mas Ele pega isso e nos atribui. E agora, portanto, somos justos diante dele por causa da fé e não por causa das obras, porque nenhuma obra seria suficiente, mas os méritos de Cristo são suficientes e mais do que suficientes para expiar os pecados de todo mundo e de toda a humanidade, se assim for necessário. E assim, Paulo diz que Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: como as pessoas poderiam ser salvas no Antigo Testamento se elas não conheceram Jesus? Paulo está dizendo que as pessoas eram salvas também no Antigo Testamento pela graça mediante a fé. Foi a fé quem salvou Abraão. Foi a fé que fez com que Abraão fosse aceito diante de Deus. Veremos isso na próxima semana. Mas como ficam os pecados cometidos naquela era? E Paulo está dizendo: olha, Deus não é um passador de pano. Deus não pode simplesmente dizer assim: olha, está tudo bem, está tudo resolvido, eu perdoo, bola para frente e vamos adiante. Não. Deus, novamente, Deus é justo. O Evangelho revela a justiça de Deus, a natureza revela a justiça de Deus. Deve haver algum tipo de punição pelo pecado, portanto. E Paulo está dizendo: olha só, Deus quer mostrar como Ele é justo. Ou seja, Deus não deixa o pecado impune. Deus não deixa por isso mesmo. Deus não é da turma do deixa disso. Ele de fato executa a sua justiça e executa um julgamento e executa uma condenação. Mas Ele faz isso na pessoa do seu Filho. E ao fazer isso na pessoa do seu Filho, Ele mostra para quem estivesse questionando: esse Deus aí que não julga o mal. Não, Ele julga. E Ele julgou na pessoa do seu Filho. E mais uma vez isso comprova o seu amor e a sua iniciativa. Porque quem deveria ter suportado essa condenação éramos nós. Mas Deus mostra: não, todo pecado será punido. Se temos fé em Jesus Cristo, o nosso pecado já foi punido na cruz. Agora, se não temos fé em Jesus Cristo, nós sofreremos o justo juízo de Deus no último dia. E já na verdade, já nessa vida também. Porque o juízo de Deus é merecido e todos nós merecemos a condenação. É somente a fé em Jesus Cristo que nos livra deste juízo futuro ou presente. Agora, já foi inaugurada essa era de salvação pela fé. E aquele que tem fé escapou da condenação. Isso é uma realidade já agora, presente. Paulo fala no presente: fomos justificados. E a justificação ela é irrevogável, irretratável. Fomos justificados. Fim. Deus não volta atrás. Se temos fé e fé verdadeira, a fé que nos é dada por Deus, Ele nos justifica e essa fé não volta atrás. Agora, se a fé volta atrás, bom, não é fé, é o sentimento humano do qual o Lutero falava aqui, e não a fé verdadeira. Mas Deus manifesta a sua justiça, portanto, ou seja, Ele não deixa os pecados impunes, mas Ele os pune por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Os pecados do Antigo Testamento, todos eles também, de alguma maneira, os sacrifícios, eles escondiam esse pecado por um tempo, mas não eram suficientes para pagar a penalidade. Mas quando veio Jesus Cristo, a sua morte pagou de uma vez por todas, por todos os pecados anteriormente cometidos. E assim, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo encerra a sua explanação sobre a justificação, dizendo que Ele faz isso, que Ele envia o seu Filho faz propiciação, seu Filho nos redime, e aquele que tem fé é justificado diante da sua presença,
e ele manifesta dessa maneira a sua justiça, ou seja, o seu caráter santo, mas também a sua salvação no tempo presente. E dessa maneira, ao agir dessa forma específica, Deus é tanto o justo, ou seja, o juiz justo, um caráter justo e santo, que exige justiça sobre a terra, mas também o justificador, ou seja, aquele que faz tudo o que for possível para justificar o ímpio e o perverso. Ele é as duas coisas. Mais uma vez, Paulo está dizendo: a salvação é inteiramente obra de Deus em nossa vida. Não é obra nossa, não é mérito nosso. Deus é o justo que exige, mas é também o justificador que justifica. Aquele que tem a iniciativa de nos justificar, aquele que nos ama e nos constitui como seu povo e nos dá a salvação e a vida eterna e nos permite ter a sua glória restaurada em nossas vidas. E é por isso que nos versículos finais Paulo faz essas reflexões aqui apenas para concluir o seu ensino, o seu raciocínio. Onde está a jactância, ou seja, o orgulho? Ela foi de todo excluída. Por qual lei das obras? Não, pela lei da fé. As pessoas se orgulhavam, os judeus se orgulhavam: nós somos santos, somos melhores que os pagãos, nós temos uma vida santa, nós temos uma vida de comunhão com Deus. Paulo está dizendo: não, acabou. Parem de se orgulhar, não há motivo para o orgulho, porque a salvação é obra de Deus do início ao fim, não é obra humana, e portanto não há mérito humano. E todos aqueles sistemas medievais de acumulação de mérito, de santidade, disso, daquilo, tudo isso cai por terra e não tem fundamento, porque o ser humano não pode se orgulhar de sua situação perante Deus. É Deus quem nos justifica. E por isso, no verso 28, ele dá a sua conclusão: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E obras da lei aqui, não se enganem, alguns, tentando reinterpretar Paulo, numa perspectiva paulina, vão dizer que obras da lei aqui é circuncisão, rituais da antiga aliança, sacrifícios. Não, obras da lei vai muito além disso. Obras da lei é toda a lei, inclusive guardar a lei moral de Deus. Não é por eu não matar, por eu não roubar que eu sou justificado. É por causa da fé em Jesus Cristo, porque não matar ou não roubar é insuficiente por si só para me justificar. Então nós somos justificados pela fé, ou seja, a fé é um instrumento que Deus usa para que sejamos considerados justos. Fé, novamente, em Jesus Cristo, que por sua vez é um fruto da graça, e que portanto em última instância é somente a fé e somente a graça. É a graça que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que é a causa eficiente, digamos assim, a causa que de fato nos justifica, e a fé é um instrumento pelo qual isso acontece. O homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. E assim, ainda pensando e imaginando um diálogo imaginário aqui contra os judeus que ficariam furiosos com essa declaração de Paulo, Paulo diz: mas vejam bem, vocês estão furiosos, mas Deus é Deus de quem? É Deus também dos gentios? Sim, Ele também é Deus dos gentios. E assim, se Deus é um só, então Ele tem que justificar todos. E se os gentios não guardam a lei, Ele tem que justificar por alguma outra coisa que não seja a lei. E portanto é pela fé. Deus, que é um só, justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então não existe isso. Alguns evangélicos com tendências mais judaizantes, na sua simpatia assim, pelo judaísmo, por Israel, é uma simpatia justa, né? Afinal, de alguma maneira, os judeus são nossos pais na fé, mas eles vão longe demais nisso e chegam a ensinar e defender que os judeus podem ser salvos por guardar a lei, a parte de Jesus Cristo. Então, se eles guardarem a lei, eles também vão ser salvos. Não, meus irmãos, não, absolutamente não. Porque se eles podem ser salvos por guardar a lei, né, porque tem a lei, então para que Jesus veio ao mundo e morreu? Então é mais fácil dizer que todos nós temos que guardar a lei também, né? Não precisava ter esse pagamento desse alto preço
no sacrifício sangue derramado do Filho de Deus. É um preço altíssimo. Então nós estamos debochando do sacrifício de Cristo ao dizer que os judeus podem se salvar por guardar a lei. Não, é somente e unicamente pela fé em Jesus Cristo. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos. É pela fé, é em Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem de fato suporta todas as exigências da lei, é quem de fato paga a nossa penalidade, é quem de fato nos atribui a justiça que nos permite, portanto, sermos aceitos por Deus. E é evidentemente que diante disso o judeu perguntaria: então Paulo está dizendo que acabou, a lei não tem fundamento nenhum, então não tem mais lei, vivemos do jeito que nós queremos. E é por isso que nós temos o último versículo aqui, que é o 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? E a resposta de Paulo é: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E o que Paulo quer dizer aqui é um tanto controverso, não é muito claro o que Paulo quer dizer aqui. Mas aparentemente o que ele está querendo dizer é que, de alguma maneira, todas as exigências da lei se cumpriram em Cristo. Elas apontaram para Cristo. Cristo foi perfeito. E não é que a lei não tem nenhuma utilidade, é claro que ela tem, porque a lei nos mostra a vontade de Deus, ela mostra o caráter de Deus, ela mostra o que nós devemos fazer e o que é nossa obrigação, sim. Nós devemos, sim, no aspecto moral da lei, no aspecto em que ela reflete o caráter santo e justo de Deus, nós temos que observar, nós temos que fazer a vontade de Deus ao observar os seus mandamentos. Mas por outro lado, não é isso que vai nos salvar, não é isso que vai nos justificar. Portanto, a lei ela nos aponta a nossa desesperadora necessidade de um Salvador. A lei tem um papel pedagógico de nos conduzir a Cristo. Ela tem um papel de mostrar que precisamos desesperadamente de alguém que faça algo por nós. Precisamos desesperadamente da misericórdia e da graça de Deus. Então a fé confirma a lei. A lei não é má, a lei não é perversa e a lei reflete a vontade de Deus para a nossa vida, no nosso dia a dia. Mas, diante de Deus, a nossa posição é estabelecida pela fé em Jesus Cristo. É somente, portanto, por Jesus Cristo e pelos seus méritos que nós podemos permanecer e subsistir na sua presença. E esse é o coração do Evangelho. Porque o Evangelho é boa notícia, meu irmão. O Evangelho é boa notícia porque ele nos mostra que Deus toma a iniciativa de nos salvar. E Deus justifica pecadores, como dizia Lutero. Ele não justifica justos. Ele não escolhe o perfeitinho, o bom. Pode ser que sim, o perfeito, o bom, que se esforça também está incluído ali. Mas não é esse o critério, não é esse o motivo pelo qual Deus escolhe. Ele escolhe pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele ama o seu povo e ele toma a iniciativa de salvar, e ele fará o que for necessário e suficiente para que isso aconteça. Deus é gracioso e, portanto, nós somos chamados a repousar na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia essa manhã. E quando estivermos celebrando a Santa Ceia, que possamos lembrar novamente que estamos na sua presença por causa do seu sangue derramado, do seu sacrifício e da sua perfeição e da sua justiça, que é agora revelada no Evangelho, a parte das obras da lei. Mas eu quero pensar aqui, encerrando essa pregação, em 3 brevíssimas e rápidas aplicações diante dessas verdades. Vejam, essas verdades de alguma maneira elas são mais teóricas, teológicas, mas elas têm consequências práticas na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a partir do que Paulo ensina aqui na carta aos Romanos, no coração do Evangelho, nós entendemos que a fé e a salvação, elas são obra de Deus. E ao ser obra de Deus, é importante entendermos, meus irmãos, que a fé tem uma dimensão objetiva que vai além da nossa subjetividade, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É natural, e quando pecamos, pensamos como Davi aqui no salmo de confissão que nós lemos hoje: pequei contra ti, não retires de mim teu espírito. Nós nos sentimos mal, nos sentimos afastados de Deus. Isso é uma sensação subjetiva, psicológica da nossa parte. Mas é importante entender também que
a nossa salvação é uma obra de Deus e ela é uma realidade objetiva, com base na ação objetiva de Jesus Cristo em nosso favor. E apesar de em momentos nós nos sentimos como que transitando pelo vale da sombra da morte, ainda assim Deus está conosco. O cajado e a vara dele nos consola, nos conforta, nos mantém. E é Deus quem nos manterá, independentemente do nosso estado psicológico, psíquico, ou dos nossos sentimentos ou emoções. É importante entender, a gente pensa assim, eu não tenho fé suficiente, minha fé é fraca. Mas quando pensamos assim, nós estamos pensando de uma perspectiva humana, de uma perspectiva psicológica. Mas para além desses momentos de fraqueza, existe uma realidade objetiva de que a fé é um dom de Deus que Ele nos dá e que está além das nossas sensações e das nossas impressões subjetivas momentâneas. E é isso que permite ao cristão descansar em Deus, descansar na sua salvação, descansar na sua obra em nós. Fé, a salvação, portanto, é algo que Deus faz em nós. E quando você estiver, portanto, se sentindo mal, para baixo, afastado de Deus, seja por causa do pecado, seja pela sua inércia espiritual, reconheça isso sim como um pecado da sua parte, mas reconheça também que você está na presença de Deus e você permanece na presença de Deus pela sua graça, e clame, portanto, para que essa graça se manifeste na sua vida, e aguarde para que Deus recupere todos os seus sentimentos bons e alegres na sua presença, porque a fé que está no seu coração vai sustentar e vai manter você, mesmo em meio a estes momentos difíceis. A segunda aplicação é que, evidentemente, isso é muito óbvio, mas nunca é demais lembrar. Nós somos chamados a confiar em Jesus Cristo. Fé é confiar em Jesus Cristo. E à luz do que eu li aqui, do que Lutero falou, é importante entender: a fé tem uma dimensão intelectual, ou seja, eu creio em verdades que eu entendo, mas ela também tem a dimensão experiencial, e especialmente no sentido de confiança. Eu confio em Jesus Cristo. Eu confio que Ele é meu Salvador. Eu confio que Ele é suficiente. E que, portanto, não é pela minha constância ou inconstância que eu encontro justificação e misericórdia da parte de Deus, mas o que Ele fez por mim é suficiente. Nós devemos crer e confiar em Jesus Cristo. Se nós não confiamos, e vejam só, o confiar é, como Lutero diz, eu confio que Ele justifica a mim, para mim como pessoa, não genericamente a igreja, as pessoas, o povo de Deus, mas também a mim como indivíduo. Ele morreu por mim, Ele cuida de mim, Ele ama a mim. É importante entender isso, meus irmãos, a dimensão pessoal. A fé tem uma dimensão pessoal e você deve confessar e confiar em Jesus Cristo para ser justificado. Se alguém aqui não confia em Jesus Cristo, não foi justificado, mas se confia, você foi justificado. E o convite é para que você confesse Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e confie nele como suficiente para a sua salvação. E se já o fez, renove a sua confiança, relembrando dessa verdade gloriosa nessa manhã. E por fim, a última aplicação é que, como Paulo diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a justificação, portanto, significa, meus irmãos, que a glória de Deus, esse é um conceito importante no ensino de Paulo, que às vezes é negligenciado pela igreja. Mas a glória de Deus é refletida em nossa vida no momento em que somos justificados. É algo que está além da justificação. Aí nós vamos falar de santificação, de regeneração, isso falaremos nas próximas semanas. Mas o fato é que a partir do momento que somos justificados, se abrem as portas dos céus, para que passemos a refletir a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. Ter comunhão com Deus e, ao ter comunhão com Ele, sermos felizes e refletirmos a sua glória. Então, que nessa vida, agora, se você já foi justificado, se você tem fé em Jesus Cristo, ore e busque mais a glória de Deus, reflita a glória de Deus na sua vida.
Viva vidas que glorifiquem a Deus. A imagem de Deus está sendo restaurada a cada dia que passa em nossa vida. Nós estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo e, portanto, refletindo mais e mais a glória de Deus em nós. Que o Espírito de Deus, portanto, possa nos capacitar nessa manhã a refletirmos, a vermos, a contemplarmos a sua glória na sua palavra e a refletirmos essa glória em nossa vida, em nossos relacionamentos e em tudo o que nós fizemos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã em que ouvimos a Tua palavra, somos gratos, Senhor, porque Tu fala conosco. Somos gratos, Senhor, porque vimos no texto bíblico a Tua grande misericórdia, o Teu grande amor para conosco, a tal ponto de tomar a iniciativa de justificar pecadores, como todos nós somos. Mas agora Tu já não olha mais o nosso pecado, agora Tu olha a justiça de Cristo. E assim somos considerados justos, e assim somos aceitos na Tua presença. Assim podemos ter a vida eterna, podemos ter a imortalidade, podemos refletir a Tua glória, Pai. Que nessa manhã Tu enche o nosso coração de alegria por essas verdades, mas enche-nos também, Senhor, da Tua glória, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que cada dia mais possamos refletir como um espelho a Tua glória e nos tornarmos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo, e assim mais e mais o mundo também possa ver a Tua glória refletindo a nós e junte-se a nós em adoração a Ti, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.